Hey people, Gasp Junkie! Esse é meu canal Sincerateca e esse é o primeiro vídeo do Investigando Sherlock. Antes de iniciar a discussão, eu preciso avisá-los que esse vídeo contém spoilers do romance Um Mistura em Vermelho. Esse é um vídeo de discussão para quem tá lendo o livro com a gente, afinal de contas esse é um projeto de leitura. Então se você é um desavisado que tá chegando aqui pelo título, não é uma resenha comum, eu tô aqui para ressaltar os pontos que eu gostei e não gostei ao longo do livro, falar algumas curiosidades, eu não vou contar a história. Na verdade eu vou bem certeiro em pontos específicos do livro, justamente porque acredito eu que quem está assistindo esse vídeo aqui já leu o livro, tá aqui só para discutir comigo, tá certo? Então se você não leu o livro, não indico que veja esse vídeo porque vai ter muito spoiler. Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, elas aparecem aqui na tela, mas também se encontram lá na descrição do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e o comentário, né? Isso aqui é uma leitura em conjunto, eu quero conversar com vocês sobre esse livro. Lembrando que ao mesmo tempo que sai vídeo aqui no Sincerateca, tá saindo um lá no Luaro nos livros. Os nossos formatos são diferentes, os meninos têm outras coisas a acrescentar, então por favor, assistam e comentem nos dois vídeos. Um Mistura em Vermelho é o primeiro romance contido aqui no volume 1 da obra completa de Sherlock Holmes. Esse romance foi publicado inicialmente em 1887 em uma revista e logo depois, em 1888, saiu no formato impresso. Eu quero começar esse papo falando um pouco sobre a estrutura do livro, pra gente já ter aí uma conversa inicial do que eu achei sobre. Esse livro é dividido em duas partes. Na primeira parte nós temos as memórias do John Watson, que é ali o fiel escudeiro, parceiro do Sherlock. E na segunda parte do livro nós temos um pouco do histórico do criminoso, das motivações do criminoso, por que ele cometeu esse assassinato. Então boa parte da segunda parte é escrita em terceira pessoa e somente os dois últimos capítulos são escritos em primeira pessoa, que é quando volta ali para a visão do John Watson. A forma como o Watson vai contando e mostrando a visão dele, que é leigo naquilo tudo e tá só observando o Sherlock resolvendo tudo, montando esse quebra-cabeça, é muito interessante. E aí quando chega a segunda parte, dá uma quebrada, porque a última página da primeira parte é quando eles pegam o criminoso. O Sherlock fala o nome do criminoso, Jefferson Hope. E aí a gente que tá lendo fica, quem é Jefferson? A gente tá esperando um próximo capítulo pra entender tudo o que aconteceu e aí dá essa quebra. Vem um capítulo em terceira pessoa, falando de personagens que a gente não conhece ainda, não sabem quem são, no meio de um deserto. Fica uma coisa meio chata. Nossa, essa segunda parte, vocês que leram sabem que é sobre os Mormons. Fica muito chata. Pra mim só volta a ser interessante a partir do momento que eles estão fugindo. Aí eu fiquei mais interessado, mas antes disso foi maçante pra mim. Por isso, o primeiro ponto negativo que eu tenho para ressaltar sobre Um Mistura em Vermelho é essa quebra no meio. Apesar de entender, inicialmente quando eu tava lendo eu não sabia quem eram aqueles personagens. Depois, ao longo do livro, eu fui entendendo a ligação dessa segunda parte com a primeira. Mas foi algo que demorou, foi algo que me custou. Eu não consegui ler tudo numa tacada só. Depois que cheguei na segunda parte, o meu ritmo diminuiu bastante. Antes do crime em si, o que eu gosto mais nessa primeira parte é o momento que o Sherlock e o Watson se conhecem. Eles são apresentados por um amigo comum, e quando o Watson chega lá no laboratório, ele pega um Sherlock muito animado, e eu gostei muito porque aí a gente já começa a conhecer esse lado apaixonado do Sherlock pelo conhecimento. Ele faz alguns testes, descobre algo assim que ele considera muito importante, que poderia ser muito útil na solução de vários crimes. Ele tá super animado, começa a comentar sobre, e foi uma parte que eu gostei muito, que eu fiquei, sabe, felizinho lendo. Eu fiquei feliz por ele ter descoberto aquilo. Inclusive, pra saber mais sobre testes que o Sherlock fez, eu acho bom vocês assistirem o vídeo dos meninos do Luaro nos livros, hein? Uma super dica. Partindo pro momento que eles começaram a morar junto, gostei muito que deu pra perceber que eles se deram bem. Foi uma boa escolha dividir apartamento. E tem algumas cenas muito engraçadas que, assim, partem do Watson descobrindo sobre Sherlock. A primeira é a cena que o Watson lê um jornal e vê um pouco sobre dedução. E aí ele começa a ficar chocado com o texto que ele tá lendo, com o artigo que ele tá lendo, e ele fala mal
Só que o artigo tinha sido escrito pelo Sherlock, então ele fala mal do artigo pra pessoa que escreveu o artigo. E o Sherlock fala que foi ele que escreveu, que ele tem plena certeza de tudo que ele disse. Foi uma cena assim que eu ri demais, gente. E não parando por aí, outra cena que me fez rir bastante foi a cena do Watson descobrindo que o Sherlock não sabia sobre a teoria de Copérnico, do Sol ser o centro do universo, da Terra girar em torno do Sol. Ele fica abismado que em pleno século XIX alguém não saiba isso. Coitado, se ele soubesse que no século XXI tem gente no Brasil discutindo sobre Terra plana. Oh, Watson, você não aguentaria. Mas agora partindo pro crime em si. Eu achei um crime muito interessante, porque a gente tem um cara morto, com a cara apavorada, mas sem nenhum ferimento. Apesar das manchas de sangue ali no local do crime. Realmente foi algo que deu uma instigada. Fiquei curioso pra saber o que rolou. Sherlock, quando é avisado, nem quer ir. Mais uma vez a gente descobre uma outra característica dele, porque ele é preguiçoso. Ele é um homem muito preguiçoso, ele mesmo diz isso. Mas o Watson fica interessado e acaba estimulando o amigo a ir resolver esse caso. E aí eles saem juntos pra investigar. E eu gostei muito de mais uma vez ver o modo como Sherlock trabalha. Trabalha com a observação, gente. Ele é extremamente observador. E isso fica muito claro ao longo do livro. Lá no início, quando ele encontra o Watson, ele bate o olho e já sabe que o Watson veio do Afeganistão. Como? Adivinhação? Não, observação. Quando eles estão muito próximos da cena do crime, ele pede pro cocheiro parar o cabriolé um pouco antes, porque ele quer ir a pé até a casa que ocorreu o crime. Justamente para olhar, observar o caminho, ver pegadas, ver se esses caras chegaram a cavalo, a pé, como é que aconteceu tudo. Ele olha em volta da casa, dentro da casa ele olha em tudo. E aí, observando bastante, levando em consideração todo o conhecimento prévio dele de outros crimes que ele já conheceu, ele faz ali algumas observações e tenta entender como o crime aconteceu. Com a observação, o Sherlock já conseguiu descobrir a altura, o sexo, o tamanho das unhas, a forma como matou. Apenas observando a cena do crime, ele já ficou bem à frente dos oficiais que foram pelo caminho mais óbvio. Viram uma aliança de mulher, decidido foi uma mulher que matou. Na parede tinha escrito Rachel, eles acharam, devia ser Rachel. A pessoa não conseguiu escrever tudo. Só o Sherlock que se permitiu pensar além. O que mostra que ele realmente observa muito e não vai por caminhos óbvios. Mas também, gente, fica claro que o autor quis colocar os policiais indo por um caminho muito óbvio para mostrar um pouco da esperteza do Sherlock. Sobre a cena de captura do assassino, sem comentários. Gente, foi assim demais. Eu fiquei muito empolgado. E quando ele fala o nome dele, eu, meu Deus, como assim? Ele fala Jefferson Hope, né? Apresenta ali o assassino pra todo mundo que tá na sala, que eles capturam, né? O assassino na casa de Sherlock. Pra mim fechou com chave de ouro e eu tava sedento pro próximo capítulo, mas não tinha próximo capítulo na parte 1, porque o próximo capítulo, na verdade, era o primeiro da parte 2, que se denomina O País dos Santos. E lendo essa segunda parte e descobrindo, conhecendo esses novos personagens, eu fiquei muito curioso para saber mais sobre os Mormons em si, de onde eles são, de onde eles vieram, como essa religião surgiu. Até porque esse livro foi publicado em 1887. Já fazia tanto tempo assim que os Mormons tinham surgido? Eu fui pesquisar e descobri que a Igreja Mormon foi instituída em 1830 e tô aqui para contar um pouco dessa história para vocês. Em 1820, um jovem chamado Joseph Smith estava muito angustiado. Ele não sabia o que fazer. Tinha muita igreja. Era o auge do protestantismo nos Estados Unidos. E ele estava muito perdido. O que é que ele decidiu fazer? Vou num bosque. Vou num bosque orar ao Senhor, porque Deus vai me dizer qual é a igreja correta. Ele foi pro bosque, se ajoelhou e pediu ao Senhor que iluminasse o caminho dele e dissesse qual a igreja era correta. E Deus respondeu. Mas a resposta não foi a que ele esperava. Deus acabou dizendo que nenhuma daquelas igrejas era correta, que a igreja verdadeira do Senhor ainda ia surgir, e quem ia levantar essa igreja seria o próprio Joseph Smith. Ou seja, ele estava sendo chamado como profeta do Senhor, assim como Moisés foi. Mas de 1820 até 1830... são 10 anos, né, gente? É porque ele não teve todas as visões de uma vez. Deus deu a primeira resposta. Tipo, acalma teu coração, não tem igreja certa.
ainda tá por vir, você vai me ajudar. O tempo foi passando, ele foi tendo outras visões e sonhos. Ele acabou, em uma das visões, descobrindo que uma colônia saiu lá de Jerusalém, migrou para os Estados Unidos. E enquanto esteve nos Estados Unidos, recebeu uma visita de Jesus Cristo. Sim, Jesus, depois que ressuscitou, deu um pulinho nos Estados Unidos, visitou essa colônia que era lá de Jerusalém, deu alguns ensinamentos, inclusive pessoas dessa colônia escreveram em placas de ouro alguns dos ensinamentos do Senhor. Quem traduziu todas essas placas? Joseph Smith. Em 1830, com todos os escritos daquelas placas de ouro traduzidos para o livro Mormon, livro esse que carrega esse nome porque um dos profetas desse livro tem esse sobrenome Mormon, ele decidiu instituir essa igreja e foi aí que essa grande jornada começou. O Smith era muito carismático e ele conseguiu conquistar um grande número de fiéis. Ele começou a conseguir muitos seguidores e aí, gente, começou o negócio da perseguição. Não sei se vocês têm muito contato com Mormons, mas a visão deles é que a igreja deles é a correta. Tanto que, como eu expliquei, foi isso que Deus falou pro Smith lá quando ele foi orar no bosque. Igreja que ele nomeou como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele veio, instituiu essa igreja, começou a dizer que essa era a igreja correta, que essa era a religião correta. Pegou o livro Mormon, que não existia em nenhuma outra religião, começou a falar dessa palavra, que aquela palavra era de Deus também. Um complemento ao Novo Testamento, algo que precisava ser seguido. E começou a conquistar muitos fiéis. E dali de 1830 até 1844, que foi quando ele foi assassinado, o número de fiéis estava assim gigantesco. A popularidade dele era tanta que ele tinha decidido se candidatar à presidência dos Estados Unidos da América, gente, pra vocês verem o tamanho da influência. E foi por isso que ele foi morto, porque ele já estava irritando líderes religiosos por conta dos fiéis que ele estava conquistando, né, e essa ideia de que a igreja dele era a igreja correta, e começou a irritar também lideranças políticas. Ele foi preso, acusado de ludibriar os fiéis e no cárcere foi morto. Mas aí já era tarde demais, gente. Em 1844, a palavra Mormon já tinha sido espalhada. Quando ele morreu, deu mais força ainda. O pessoal se uniu, se mudou do local lá que ele foi assassinado, porque normalmente esses fiéis seguiam o Smith por onde ele ia. Quando ele é assassinado, eles decidem ir para um outro lugar. Então todos esses fiéis vão sair ali da costa oeste dos Estados Unidos, rumo ao estado de Utah. Antes de morrer, o Smith já tinha começado a propagar seu projeto de missão. Inclusive, o profeta que vai substituí-lo depois da morte dele, Brigham Young, tinha ido para a Europa para conquistar novos fiéis. Essa questão da missão é a principal base de crescimento da religião mormon. As missões são as responsáveis pelo grande crescimento da religião em todo o mundo. Hoje em dia, praticamente todo país tem pelo menos uma igreja mormon, e o Brasil, gente, é o terceiro país com mais mormons do mundo. Isso é muita coisa. Mas voltando ao livro, por que eu decidi falar um pouco sobre a história dos Mormons? Pra gente entender o impacto deles aqui nesse livro. Como vocês estão vendo, não fazia tanto tempo que eles tinham surgido. Foi um pessoal que foi muito perseguido, mas que incomodava muito também. Uma coisa que eu não falei quando eu estava falando ali do contexto histórico foi sobre a poligamia. Algo que depunha muito contra os seguidores dessa religião. Porque as pessoas viam com maus olhos essa coisa dos homens terem tantas mulheres. Principalmente homens que estavam seguindo a Bíblia. Porque por mais que os Mormons tivessem o livro à parte, a Bíblia também era muito considerada por eles. A questão toda é que essa poligamia era baseada na própria Bíblia. O Smith disse ter tido um sonho e o Senhor falou para ele que os homens deveriam sim ter mais de uma mulher, inclusive ter muitos filhos. Então os fiéis dessa religião eram incentivados a ter muitos filhos e a casar com mais de uma mulher. E isso é visto aqui no próprio livro, porque o John Farrier não quer ter muitas mulheres, ele nem se casa, na verdade, né? Depois que ele é resgatado lá no deserto com a Lucy, ele fica só cuidando da filha postiça, e aí quando ela cresce, ele começa a temer que ela seja obrigada a casar com alguém. Ele não casou, apesar de toda a pressão, ele conseguiu sair ileso disso e viveu a sua vida solteiro cuidando da filha, mas a filha vai precisar casar com alguém sim, inclusive por influência, né, do profeta. E vejam só, o nome do profeta aqui no livro é Brigham Young e é o nome do profeta real. Eu fico imaginando o burburinho que esse livro pode ter gerado. Procurei para saber, mas não encontrei nenhum artigo, nada que comentasse sobre a reação dos Mormons a esse livro, mas com certeza eles não
veem com bons olhos, né, gente? Porque lendo essa história, você não sente empatia por esses Mormons. Muito pelo contrário, eu senti que eles eram uns tiranos, eu detestava aquele núcleo, achava um absurdo tudo que estava acontecendo, peguei muita antipatia deles. E não é só o nome do profeta, que é igual da vida real. Tem outras coisas também que ficam muito parecidas com a história dos Mormons. Porque, como eu disse, depois que o Smith é morto, eles viajam rumo ao Utah. E aqui, quando eles encontram, né, o grupo de Mormons encontram o John Ferrier e a Lucy, é em meados de 1847. E os Mormons fugiram lá do oeste dos Estados Unidos em 1844. Eles realmente estavam caminhando ali pelo deserto rumo ao Utah. Tudo se encaixa. O autor teve o cuidado de contar uma história fictícia, mas com suas inspirações numa realidade. Eu fui atrás também para saber se era impossível sair dessa religião, se eles eram realmente dessa forma, tão tiranos como nos livros. O que eu encontrei é que eles eram muito perseguidos, mas que aconteciam também alguns conflitos internos entre os anciões, né, o profeta e os seguidores. Não era uma coisa assim tão simples sair, mas eu não encontrei nada que desse indício que era no nível desse livro aqui, porque, gente, parece uma seita mesmo, você não consegue sair. O John Ferrier teve que fugir. Inclusive, a melhor parte do País dos Santos é a fuga do John Ferrier, Lucy e do Jefferson Hope. Quando eles vão na butuca da noite rumo ao deserto, eu fiquei muito esperançoso que eles escapassem vivos e felizes, mas na hora que o Jefferson vai caçar e deixa os dois sozinhos, eu percebi que ia dar merda, e deu. Inclusive, no que diz respeito a essa parte, eu tenho alguns pontos para ressaltar. Eu entendi as motivações do Jefferson, inclusive, depois de entender toda a história, passei até a defender. Brincadeira, a gente não vai ficar aqui incentivando assassinato, mas deu pra entender por que ele queria se vingar. E eu até torci um pouco pela vingança, eu não vou mentir. Depois que eu descobri tudo que aconteceu, eu fiquei querendo entender como ele matou esses dois nojentos que acabaram com o destino da Lucy. Mas apesar de tudo isso, pra mim era difícil engolir que ele conseguiu ficar tanto tempo escondido ali nas montanhas. Porque pra eles saírem foi um sacrifício. Tinha sentinela aqui, tinha sentinela ali. Era uma coisa louca, eles quase não conseguiram fugir. E aí depois que a Lucy é capturada, o Jefferson fica tanto tempo ali rodando as montanhas, fica tanto tempo ali à espreita dos inimigos deles, a ponto dos inimigos fugirem. Não sei, pra mim não me convenceu muito, pensando nos Mormons que o próprio autor nos apresentou, sabe? Naquelas pessoas que estavam ali o tempo todo na vigilância e sendo uma ameaça à própria vida de John Ferrier, por exemplo. Entendem o que eu quero dizer? Eu não sei se vocês sentiram isso também. Então, o livro apresenta uns tiranos pra gente, mas depois o cara consegue ficar em volta daquela sociedade, consegue invadir um espaço para roubar um anel. Ai, gente, não me convenceu muito. Mas essa parte final dele explicando como tudo aconteceu foi ótima pra mim, fechou muito bem o livro. E falando do romance agora como um todo, foi um bom romance, gente. Eu tenho ali as minhas queixas do formato do livro, também daquelas coisas que pra mim não soaram tão verossímeis, como a coisa da montanha, dele ficar lá vigiando, né, os caras de quem ele queria se vingar, sem ser pego. Mas apesar disso tudo, eu gostei. Gostei da forma como Sherlock foi apresentado, da forma como ele vai descobrindo tudo e montando o quebra-cabeça, da forma como o assassino escolheu pra matar suas vítimas e como tudo é descoberto. Acho que foi um bom final. Confesso que eu fiquei triste com o Jefferson morrendo. Eu queria que ele só fosse preso e pagasse pelo crime dele, mas ele já estava doente, acaba morrendo antes mesmo do julgamento. Mas sinto que esse início foi muito promissor para os personagens que vão acompanhar a gente por todo esse projeto, né, gente? Quero conhecer mais de Sherlock, mais do Dr. Watson. Espero que essa interação deles melhore cada vez mais. Já que no primeiro livro já tem muita química, já é uma dupla, assim, muito dinâmica, gostei bastante e acho que só tem a crescer daqui pra frente. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dos comentários que eu teci aqui. Quis trazer um pouco do contexto histórico pra vocês entenderem mais ou menos esses personagens que estavam sendo retratados e achei curioso saber que o nome do profeta usado era o nome real, que a trajetória deles lá no deserto realmente aconteceu. Acho que são coisas que às vezes passa batido quando a gente lê um livro. Então, como eu sou aqui a pessoa à frente do projeto, decidi trazer pra vocês não terem o trabalho de pesquisar. Não esqueçam que tem vídeo lá no Lago nos livros também. Eles também fizeram algumas outras pesquisas, estão trazendo uma visão muito legal sobre um outro ponto. Eu quero que vocês assistam o vídeo deles pra saberem o que é. Até o próximo vídeo. Eu quero vocês aqui toda sexta-feira, tá?
sexta-feira que vem vai ter vídeo sim, e a gente vai comentar sobre mais um romance de Sherlock Holmes. Um beijão pra vocês e continuem investigando Sherlock com Luagoteca.